Storytelling. Pessoas precisam de histórias mais do que de pão propriamente dito. Histórias dizem-nos como viver e por quê. As 1001 Noites. Certo dia, fui incumbido de cuidar do meu filho, na época com 7 anos. Minha esposa foi socorrer uma vizinha idosa que se acidentou. Graças a Deus nada grave aconteceu com a adorável senhora. E eu pude me divertir com o moleque. Antes de contar o fim da história, tenho uma confissão a fazer. No domingo anterior a este dia, comprei um Super Nintendo para ele. Para que esse videogame antigo? Alguém perguntou. Eu só quero que ele veja como eram os jogos da minha época de infância, respondi. Bem, no dia que fiquei com ele sozinho, jogamos Super Mario Bros juntos. Foi legal demais. E depois teve banho de piscina, sorvete e filme. Como vi que E.T., o extraterrestre de Steven Spielberg, estava na Netflix, escolhi o clássico. Então, depois da viagem aos anos 1990 com o Super Nintendo, levei o pequeno pela máquina do tempo até 1982. Queria ver se ele se encantaria com a história do alienígena perdido na Terra que faz amizade com o garoto chamado Elliot. Há uma lição de vida no fato de o menino proteger o I.T. de todas as formas, para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia pelo serviço secreto americano. Acho que E.T., o extraterrestre, é um filme que você cresce e envelhece assistindo a ele diversas vezes e sempre se impressionará com mensagem atemporal de inocência, esperança e alegria passada nele. Trata-se de uma ficção científica que às vezes se torna tão assustadora como um filme de terror, mas quando as luzes se acendem, não é possível encontrar um olho sem lágrimas em casa ou no cinema. Meu filho se emocionou quando a pequena criatura é capturada pelos cientistas da NASA e aparentemente morre. Ele não aceitou que o E.T. pudesse morrer. Ficou ansioso até a fuga e o final arrebatador com a icônica imagem da bicicleta BMX voando com a lua cheia ao fundo e levando o E.T. dentro da cesta. Não sei para você, mas o ponto alto do filme está na sequência da festa de Halloween, onde as crianças saem nas ruas do subúrbio fantasiadas de monstros, fantasmas e zumbis. Nesse momento, o pequeno E.T. finalmente se sente em casa, na casa de estrangeiros como ele numa engraçada ironia. E.T. trava um pequeno flerte com uma criança fantasiada de Mestre Yoda, personagem de Star Wars. Essa é a parte que eu mais gosto, além da cena da bicicleta voando. E tem a simbologia. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas existem 3 fortes imagens simbólicas que transformam E.T. em um clássico atemporal. 1. O dedo luminoso do alienígena que toca o dedo de Elliot. Uma alusão religiosa do afresco de Michelangelo da Capela Sistina no Vaticano, Deus tocando o dedo de Adão. 2. O coração luminoso do E.T. Esse elemento possui uma evidente conotação mística. O sopro cardíaco e a centelha divina, princípio gnóstico de que toda a condição humana alienada provém da desconexão da sua verdadeira morada na plenitude. 3. A imagem da bicicleta BMX em seu voo noturno diante da lua. A célebre imagem contra a luz com a lua é um símbolo de fé, o estado de suspensão, física e mental, estado alterado de consciência que permite o silêncio que nos faz ouvir a voz íntima da crença em algo maior. Todo filme que se torna um clássico alcança a dimensão atemporal de expressar um arquétipo do inconsciente coletivo. E.T., o extraterrestre, continua a emocionar gerações porque parece nos dizer que mais de 30 anos depois do seu lançamento, continuamos ainda estrangeiros em busca do nosso verdadeiro lar. Que lição isso traz para os negócios? Simples. Observar e compreender simbolismos nos faz ter percepções melhores sobre como as pessoas reagem diante do mundo. Além disso, E.T., como tantos outros filmes, é um lembrete de que toda história serve para algum propósito. Algumas histórias servem para nos fazer pensar, outras para nos fazer sentir, algumas para nos fazer esquecer de problemas e algumas para ajudar a resolvê-los. Contar histórias é fundamental para um bom copywriting, e nesse contexto, os filmes têm muito a nos ensinar. Portanto, você, copywriter, deve observar o que é passado através das histórias e levar isso para o seu trabalho. Repare que eu compartilhei uma história com você para mostrar na prática como as narrativas são poderosas. Um copywriter que se preze sabe que uma história criativa e autêntica é capaz de conectar a emoção das pessoas e inspirá-las à ação. O redator que possui a habilidade de contar boas histórias tende a garantir mais resultados em vendas, porque uma história bem contada é capaz de conduzir o receptor a uma jornada de mudanças e transformações.
Por isso, se você quiser tornar sua escrita realmente poderosa, precisa aprender a contar boas histórias. Storytelling é o método que se vale de narrativas aplicadas em palavras ou recursos audiovisuais para transmitir um conceito. Ao longo do tempo, ele vem sendo utilizado no marketing e na publicidade como meio de promover uma marca e vender de forma eficiente. Trata-se, portanto, de um ótimo aliado para compartilhar ideias, conhecimentos e demais interesses através de uma narrativa. Contar histórias é cada vez mais usado na publicidade hoje para fidelizar os clientes. De acordo com Gilles Lurie, especialista em storytelling, esta tendência no marketing ecoa a necessidade profundamente enraizada de todos os humanos de se entreterem. Histórias são ilustrativas, facilmente memoráveis e permitem que qualquer empresa crie vínculos emocionais mais fortes com os clientes. A Nielsen comprovou por meio de estudos que os consumidores querem uma conexão mais pessoal na maneira como coletam informações. Nossos cérebros são muito mais engajados por contar histórias do que por fatos isolados. Ao ler dados diretos, apenas as partes do idioma do nosso cérebro trabalham para decodificar o significado. Mas quando lemos uma história, não apenas as partes de linguagem de nosso cérebro se iluminam, mas qualquer outra parte do cérebro que usaríamos se estivéssemos realmente experimentando o que estamos lendo também será ativada. Isso significa que é muito mais fácil lembrarmos histórias do que fatos concretos. A filósofa e teórica política Hannah Arendt argumenta que a narrativa transforma o significado privado em significado público. Independentemente do gênero do narrador e da história que ele está compartilhando, o desempenho da narrativa é do público que a ouve, e é aí onde está o poder. Por isso que políticos se valem desse recurso para se tornarem populares entre o povo. Antes de contar uma história, é imprescindível identificar os elementos essenciais que fazem parte dela, bem como a linguagem, o estilo e a abordagem. Uma boa narrativa precisa basicamente prender, ser visual, interativa, despertar emoções, apresentar fatos relevantes, promover diálogos realistas, mostrar um personagem que o público se identifique, tratar de um conflito a ser resolvido no desenvolver da história. Além disso, o storytelling deve ter começo, meio e fim, assim como aprendemos na escola, e um bom uso do quem, quando, onde e por que são pontos indispensáveis para um bom storytelling. As pessoas tendem a absorver melhor as informações quando ela está envolvida nesse tipo de estrutura. Falando de copywriting, especificamente poderia elencar diversos exemplos, mas vamos relembrar a carta do The Wall Street Journal, citada no capítulo sobre cartas de vendas. Caro leitor, em uma bela tarde de primavera, 25 anos atrás, dois jovens se formaram na mesma escola. Esses jovens eram muito parecidos. Os dois foram estudantes melhores que a média, ambos eram bem apessoados e os dois, como jovens colegas de graduação, eram cheios de sonhos ambiciosos para o futuro. Recentemente, esses dois homens retornaram para a faculdade para o 25% encontro. Eles ainda eram muito parecidos. Ambos estavam felizes e casados. Ambos tinham filhos. E os dois acabaram indo trabalhar para a mesma empresa de manufatura após a faculdade, e ainda estavam lá. Mas havia uma diferença. Um dos homens era gerente de um pequeno departamento da empresa. O outro era o presidente. O autor desse texto inteligentemente o deixa em aberto, a fechando somente no fim da carta, onde a mensagem principal já havia sido passada. Certa vez, escrevi num e-mail: Oi? Preciso compartilhar uma história com você. É sobre um vendedor no seu primeiro dia de trabalho numa dessas lojas que vendem de tudo, de parafuso a aeronave. No fim do dia, o gerente de RH ficou desapontado com o desempenho do novato, que só havia feito uma venda. Então o gerente o chamou para conversar. Bem, se você só fez uma venda, enquanto todos aqui fazem de 20 a 30, diga-me o quanto você vendeu. Exato R$ 145.256,32, respondeu o rapaz. Diga-me sinceramente se não ficou com vontade de saber o fim da história. Não bateu uma curiosidade em saber como o vendedor conseguiu um faturamento tão alto apenas com uma venda? Certo, essa história completa estará no capítulo sobre e-mail, e você poderá conferir como ele conseguiu. Elementos essenciais para um bom storytelling. No livro, A Arte de Escrever para a Web, destaco 6 elementos essenciais para a construção de uma boa história.
Ao seguir esse checklist, ficará mais fácil para você saber como construir uma boa narrativa para seu copy. 1. Personagens. Pessoas, humanos com atributos e limitações, sucessos e fracassos vividos, experiência. Esses personagens precisam ter o lado humano elevado, ou seja, precisam ser mais anti-heróis do que super-heróis. 2. Enredo. Uma boa história para o marketing precisa de uma problemática. Quem sabe um passado aparentemente perfeito que foi tomado por um problema que se tornou forte demais para ser ignorado. 3. Uma sugestão fatal. O que isso quer dizer? Que um storytelling voltado para o marketing precisa mostrar uma visão negra de quão fatal será o futuro, caso o problema não seja resolvido. 4. Solução. Aqui o problema deve ser resolvido. O segredo ou a chave para salvar o personagem, ou personagens, do suposto problema. Essa chave visa mudar o curso da história e promover um final feliz. 5. Uma visão otimista. Uma visão extraordinária do futuro, caso o segredo seja adotado e a solução seja alcançada. 6. Continuação. A sexta e última etapa deve apresentar um mapa com os próximos passos da jornada rumo à salvação. Em palavras mais exatas, é conduzir seu leitor a ter o mesmo futuro glorioso de seu personagem principal. Aliás, é bom que você leia sobre Jornada do Herói, um roteiro perfeito para a construção de storytelling.